Vamos à palavra de Deus? Vamos lá? Estava ansioso por poder compartilhar a palavra com os irmãos novamente. Eu queria que você orasse mais uma vez, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Queria que você orasse, que você colocasse a minha vida diante do altar do Senhor, a sua vida. Eu quero agradecer muito aos irmãos por cada mensagem de carinho, por cada oração, pela nossa viagem. Isso faz toda a diferença. Eu preciso muito, sempre quando eu estou em viagens, da cobertura espiritual da igreja, do Ministério de Intercessão. Então cada recadinho é tão especial. Eu sei que muitos não puderam colocar o recado em alguma rede social, mas estiveram orando por mim, por essa viagem, e todas as que eu tenho feito, que ainda farei. Eu ainda tenho esse mês uma viagem longa para poder pregar no Japão, e é tão importante ter a cobertura espiritual dos irmãos. Do contrário, a gente não poderia ir fazer aquilo que estamos fazendo. Então fica a minha gratidão aqui a vocês, e eu peço que você ore novamente por mim, para que a palavra de Deus, ela venha ao teu coração de uma forma muito poderosa, muito viva ao meu coração. Ore por você, para que você esteja aberto, para que você esteja receptivo para tudo aquilo que o amado Espírito Santo quer ministrar ao teu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, o Senhor tem o governo da minha vida, o controle da minha vida. O Senhor tem o controle desta igreja. E nós oramos para que neste momento a tua palavra seja clara, seja límpida. Ó Deus, a forma como vamos recebê-la, porque a tua palavra é luz, é água cristalina. Eu peço que em nome do Senhor nossos corações estejam abertos, preparados espiritualmente para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A inspiração, a correção, a exortação. Ó Deus, nós oramos com fé em o nome de Jesus, para que promova a tua palavra transformações poderosas em nossas vidas. Oramos com fé no nome daquele que está acima de todo nome, o nome do Rei Jesus, do soberano Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 e 9. Versículo 6 e versículo 9. O tema desta noite é frutificar ou morrer. Terça-feira que vem nós já estaremos na conferência do avivamento. Segunda e terça que vem. Eu ainda vou concluir aquela mensagem, 20 atitudes. Não, em nome de Jesus, eu vou terminar, tenham fé. Mas hoje eu senti de compartilhar essa palavra ao seu coração: frutificar ou morrer. Frutificar ou morrer. Querido, sempre quando eu saio, quando eu viajo, algo diferente, algo novo o Senhor ministra ao meu coração. E o que eu senti novamente, de uma forma muito forte, nesta viagem que fiz, foi a urgência. A urgência da evangelização, a urgência do crescimento, a urgência da multiplicação, a urgência da igreja estar cada dia mais forte, fortalecida, fortificada. Tive algumas experiências que eu ainda não havia tido. Nós, quando entramos, nós chegamos em Dubai e tivemos ali uma guia que tivemos apenas um dia de excursão, e aquela guia eu acho que ela era espanhola, estava apenas há 5 anos ali em Dubai, trabalhando como guia.
E foi incrível que durante o tempo que ela teve conosco naquele ônibus, nos orientando em alguns poucos lugares que conhecemos ali, ela fez questão de passar os 5 pilares do islamismo. E em nenhum momento ela se disse islâmica, mas a forma como ela apresentou ficou muito nítido para nós, que ela queria nos converter ao islamismo. E apresentando toda aquela doutrina, tudo aquilo de uma forma muito positiva, inspiradora. Depois nós chegamos na Jordânia, voamos até a Jordânia, e ali um outro guia jordaniense, ele nos acompanhou ali por 2 lugares apenas, que eu já falei para vocês, Monte Nebo e depois o Val do Jaboque, e nos conduziu até a fronteira por terra com Israel. Ficamos poucas horas num primeiro momento, até que depois retornássemos e o encontrássemos novamente na saída. Mas nesse pouco momento, nessas poucas horas, 6 horas que estivemos, ele tentou evangelizar o ônibus todo ao islamismo. E teve um momento que nós ficamos até um pouco tensos, porque a Jordânia é um país que, de certa forma, ela é um país que tem um tratado de paz com Israel. Mas, meus irmãos, nós sentimos na pele, de uma forma muito forte, a raiz desse ódio que nós conhecemos, essa briga dos descendentes de Ismael e dos descendentes de Isaac. Incrível, incrível. Irmãos, eu disse para aqueles que estavam no ônibus, para aqueles que estavam conosco, com a Karen que me acompanhou dessa vez, e eu disse: o que vocês estão experimentando aqui é algo que a gente vê pela televisão, estudamos isso nas faculdades, nas escolas, mas estamos vivendo, sentindo. Nós podemos perceber o ódio que um tem do outro. Ao mesmo tempo, podemos sentir o amor que tanto os descendentes de Ismael quanto os de Isaac têm pelo pai, Abraão. Daqui a pouco eu faço uma aplicação com relação a isso. Mas esse guia jordaniano, Luai, o nome dele, ele morou no Brasil durante 1 ano para estudar português. Ele achou que o Brasil era língua espanhola, mas depois nós ficamos desconfiados de que na verdade ele veio para o Brasil para poder plantar alguma mesquita tal, porque pensa num camarada com os 2 pés fincados no islamismo. E ele tentou nos converter, nos convencer, e queridos, chega a ser opressor. Num primeiro momento, você está num país que você sabe que tem muita resistência ao evangelho, apesar de haver algumas igrejas lá, e de ser um país que tem esse tratado de paz, como eu já disse, mas é tenso. É tenso. É lá em Dubai, que é um país turístico, é tenso. Você não pode usar nada com símbolos evangélicos, cruz, Bíblia. Certa vez um turista chegou lá com uma Bíblia e deixou a Bíblia, ele foi pego com essa Bíblia lá em Dubai, deixando no hotel alguma coisa assim. Ele foi pego, ele foi preso, ele ficou 20 dias preso e teve que pagar uma multa de quase 30 mil reais. Meu irmão, o Islã diz que já estão chegando perto de 1 bilhão de adeptos. Eles falam que tem mais. A gente sempre, acaba exagerando um pouco, mas já se diz há mais de 1 bilhão de adeptos. E eles estão falando do islamismo de uma forma... Ele chegou a chorar dentro do ônibus. Queridos,
Nós precisamos frutificar. Nós temos a verdade. Nós temos a verdade. E muitas vezes essa verdade está sendo guardada. Esta verdade muitas vezes está sendo escondida. A Bíblia fala que o sal que não salga é um sal que só serve para ser pisado. Queridos, a luz que não ilumina, que luz é essa? Nós precisamos ser o sal da terra, a luz no mundo. Nós precisamos frutificar. Precisamos frutificar. Eu retorno para a nossa igreja, eu retorno para a minha cidade, eu retorno para o meu povo com este sentimento de urgência da evangelização, de urgência da igreja se fortalecer. Eu tenho entendido o porquê Satanás tem se levantado tanto contra o crescimento da igreja. Eu tenho entendido o porquê crescimento de igreja incomoda tantas pessoas. É incrível, irmão. É incrível. Você quer levar pedrada? É só começar a levar a tua igreja a crescer. Desde que nós começamos a experimentar um crescimento, desde que começamos a trabalhar para levar a igreja a crescer, meu irmão, é só burdoada em cima de burdoada, burdoada em cima de burdoada, de fora e também de muitos dos de dentro. Meu irmão, é incrível. E eu tenho entendido, porque o único interessado em fazer com que a igreja não cresça, o nome dele é Satanás. E todos aqueles que de uma forma ou de outra cooperam para que a igreja não cresça e não desenvolva, pode ter certeza, você está sendo instrumento de Satanás nessa terra. Eu tenho visto crítica de muitos pastores, tenho visto crítica de muitos líderes, tenho visto a crítica e recebido a crítica de todos eles e também de muitas pessoas que são fincadas num tradicionalismo. Eu tenho dito abertamente, para mim tradicionalismo é uma potestade demoníaca. Para mim o tradicionalismo é uma entidade demoníaca. Se você não sabe, foi o tradicionalismo que matou Jesus. Foram os homens que, achando que em nome de Deus estavam fazendo a coisa certa, mas Deus já estava fora do templo, e o Senhor Jesus que veio para os seus não o receberam, porque o tradicionalismo cego achou que estava servindo a Deus, mas estava adorando a Satanás, a ponto de falar que Jesus operava seus sinais no poder de Satanás e dos demônios. Falaram que Jesus servia, os fariseus disseram que Jesus era o príncipe dos demônios. O Islã, todavia, não tem facção. Tem os extremistas, correto? Que você conhece bem, não preciso explicar aqui. Mas, a grosso modo, o Islã é uma coisa só. É uma coisa só. E isso gera para eles poder. Poder. Porque quanto maior a estrutura, maior a sua capacidade, maior é a força. E com isso eles têm mais poder para investir, mandar missionários, sustentar, abrir mesquitas. É incrível, irmãos. É incrível. Por 5 vezes ao dia, Gilberto sabe melhor do islamismo que eu, ele é mestre. 5 ou 4 vezes, 5, né? São 5 vezes ao dia. Eles param tudo o que estão fazendo e começam a orar. Nós ficamos quase de 7 a 8 horas no aeroporto da Jordânia. E nós, queridos, nesse tempo, umas 4 vezes, os alto-falantes do aeroporto não quer saber se lá tem cristão, se não quer saber, meu irmão. Lá dentro do aeroporto começam as rezas. Aí você começa a ver muçulmano tirar tapete, estender no chão, ajoelhar, botar o rosto. E o nosso motorista na Jordânia,
Karen sentou, a gente sentava à frente, ela quantas vezes ela ouviu? O motorista, se bem que ela dormia bastante quando estava no ônibus, mas está lá o motorista guiando, daqui a pouco você começa a escutar. Motorista, deu a hora dele, meu irmão. Não interessa ele estar guiando, ele começa a orar. E se ele sabe onde está Jerusalém, ele vira as costas para Jerusalém, se direciona mais ou menos para Meca e ali faz as suas orações. O islamismo começou, filhos, no ano de 600, entre 600 e 700 depois de Cristo, com Maomé. E hoje já são mais de 1 bilhão de adeptos. A igreja já era para ter cumprido a grande comissão. Nós paramos. E quando a luz para, as trevas avançam. O que você e eu estamos vivendo aqui em Araçatuba, esse avivamento que eu tenho dito, pregado, anunciado, e por onde o Senhor tem me levado, eu tenho procurado incendiar os púlpitos e as igrejas por onde passo. É porque, meu irmão, só há uma forma de combater o que ouvi. É através de um povo cheio do Espírito Santo. Só há uma forma que eu vejo da igreja avançar. É da igreja sendo completamente dirigida pelo Espírito Santo e não por si mesma, e não por seu tradicionalismo ou tradições, mas serem dirigidas, governadas pelo amado Espírito Santo. Eu queria que você rechaçasse em nome de Jesus toda e qualquer palavra ou pensamento que muitas vezes eu já ouvi entre alguns da nossa igreja. Porque a igreja cresceu demais, não está tão gostoso quanto era. Quem diz que a igreja, meu irmão, é um lugar, é playground para você vir passar momentos alegres, felizes, somente para isso. A igreja é o lugar onde o povo de Deus se reúne, é como um quartel-general para você adorar em comunhão com os seus irmãos, se preparar, se motivar, se inspirar e ser igreja fora das quatro paredes. Nós precisamos frutificar. E essa mensagem que eu falarei, que eu já estou pregando, que na verdade nem entrei na introdução, nem li o texto ainda. Ela é uma palavra forte, dura. Mas é uma palavra que vai trazer ao seu coração esse sentimento de urgência. É por isso que você e eu acordamos às 5 da manhã para orar. É por isso que eu e você já começamos o nosso jejum para amanhã. Por vidas, por pessoas, pela nossa cidade. Quando eu li aquele recado, Alexandre, eu comecei a chorar. Ele está aqui hoje. Domingo está vindo. Há algum tempo atrás, depois que chegamos aqui no Bela Vista, em frente à Nestlé, bem no semáforo, havia um bar ali. E aquele bar, de repente, do nada, meu irmão, virou um forró bodó ali. A gente passava, antes era só um bar, mas de repente começou, você via nitidamente, virou ponto de prostituição. Virou sabe, você passava lá, estava difícil até para o povo vir e voltar. Lembra disso? E eu me lembrei uma vez do testemunho do pastor Eibe, que ele estava junto com a sua esposa, e ele passou em frente a uma boate, ele orou, determinou, e aquele povo se converteu. Eu falei: Senhor, o Senhor não ama mais o Eibe do que eu? O que ele teve foi fé. Então, em nome de Jesus, eu vou ter fé. A Ana estava comigo, acho que as meninas estavam no carro, e eu falei com ela, porque aquilo me incomodava, de ver aquela coisa toda. A gente saiu de um culto abençoado, você parava muitas vezes ali no semáforo, e você via aquela pouca vergonha, aquela coisa arada toda, dava até medo às vezes de passar.
Às vezes saindo de madrugada das vigílias. Falei, você tem fé? Falei para Ana, ela falou, eu tenho. Então vamos orar agora, vamos. Deus, igual o Senhor fez com Eibe, eu estou fazendo igual. Nós concordamos aqui que esse bar vai fechar em nome de Jesus. E nós declaramos a conversão do dono desse bar. E a gente não quer o prejuízo dele, mas o Senhor vai levá-lo a prosperar de uma outra forma. E oramos e tal. Aí eu cheguei aqui num Tadel e falei, fiz isso num Tadel, não foi ou não foi? Eu orei com fé. Senhor, e aí, como é que é? E eu fui viajar. Diante de Deus, tem 2 semanas que eu orei isso para o Senhor. Aí eu recebo esse recado do Alexandre, que o dono do bar faliu. E o dono do bar, quarta-feira passada, estava na célula do Alexandre. Se é para Jesus, se você reconhece que é Ele, tem que aplaudir mesmo. É Ele. E a igreja, através do Alexandre, já está se mobilizando, os homens, eu estou dentro, eu vi hoje, pode contar comigo, já estamos nos levantando para ajudar, ele se endividou, e vamos ajudá-lo, abençoá-lo, que isso é a igreja. E nós vamos ver esse homem sendo um grande líder de célula, multiplicador para a glória de Jesus. Meu irmão, se isso aconteceu com um bar, é Deus falando, ei, quando é que vocês vão acordar e acabar com todo o ponto de tráfico e prostituição nessa cidade? O nosso Deus é Deus que responde só um. A questão onde estão os homens e mulheres que creem de fato e de verdade que esse Deus honra, responde e faz além do que pedimos ou pensamos. A questão, amados, é o quanto estamos dispostos de fato a calçarmos nossos joelhos no chão e ali chorar por vidas. Repita comigo, a minha frutificação começa com os meus joelhos no chão. Não adianta falar para mim que você é apaixonado por vidas, que você quer ganhar sua família, mas você não se dispõe sequer a orar. Ninguém me contou, eu vi 5 vezes no dia, eles param tudo e colocam a testa no chão para orar a um Deus que não pode ouvir. E você tem livre acesso por Jesus ao trono da graça. E quantas vezes você troca esse livre acesso por uma internet furada que vai fazer você só perder o tempo? Frutificar ou morrer, essa é a questão dessa noite. Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9, diz assim: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais um ano. Deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Meu irmão, só esse texto já bastaria. Só esse texto já bastaria. Eu quero fazer comparação com você desse texto do agricultor com o discipulado. Eu disse para você que queria fazer uma aplicação há pouco com relação aos descendentes de Ismael com os descendentes de Isaac. Você conhece a história, sim ou não? Eu ouvi do Luai, inclusive, queridos, eu levei uma Bíblia. Tenho orado pela conversão dele. Eu levei uma Bíblia de estudo arqueológica, uma Bíblia cara, uma Bíblia. Eu levei para justamente usar nos lugares por onde íamos e tudo mais. E no fim das contas, a gente tinha todo o cronograma e às vezes ficava mais prático utilizar ou o iPad ou o celular. Pensa numa Bíblia, sabe aquelas Bíblias?
Aí, meu irmão, aquilo ocupando peso e ela é pesada. Eu falei, Espírito Santo, queria tanto usar essa Bíblia aqui. Na verdade, até para a gente caminhar, estava um solão, meu irmão. Então a gente usava o menos peso possível. E tanto em Dubai quanto na Jordânia, a gente até evitava ficar andando com a Bíblia, até por conta dos motivos que já expliquei. E aí falei, puxa vida, Senhor, eu trouxe a Bíblia para cá e nem vou usar. Estava na mala ali guardadinha. Estava usando a Bíblia digital. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, você vai dar essa Bíblia. Eu falei, é? Isso eu estava em Israel. O motorista nosso em Israel é cidadão de Israel, mas é muçulmano. Eu falei, então só pode ser, porque o guia nosso em Israel é um judeu messiânico que tem essa Bíblia, tanto que foi ele que me recomendou da outra vez. Ele falou, bom, para o Ilan não é, então é para o motorista. Ele falou, mas o motorista, ele só entende malemão inglês, não vai servir para ele. Eu falei, essa é coisa da minha cabeça. Aí no último dia, a gente reencontra o Luai. E aí nós já tínhamos visitado Petra, estávamos indo para o hotel. E aí eu conversando com ele, falou, aqui é proibido, eu posso te dar um livro? Ele falou, pode, é proibido dar, é uma Bíblia. Ele falou, não, aqui pode. Então, já pensou ter que ficar 20 dias preso e pagar 30 barão? Misericórdia, então já perguntei antes, né? Mas isso era em Dubai. Não pode. Se bem que se outro pessoal, né, do Islã vê, o negócio fica feio. Aí eu falei assim, olha, aí eu fui por outra estratégia, né? Eu falei assim, olha, é um livro muito caro. Você falou, meu irmão, que custa e que é caro, o árabe din-din, né? Já falou, é um livro muito caro, é isso. Os guias usam muito, ele é ótimo para o seu trabalho e tal. Falou, você que faz isso, aquilo, tal. No Brasil é uma Bíblia muito cara, não é em qualquer lugar que você acha e tal. Falei, é mesmo, puxa, tal. E aí quando cheguei no hotel, já abri a mala, enrolei numa sacola, né? E entreguei para ele. Ele falou assim, ó, esse livro aqui, aí fui mostrando só as figuras, irmãos. Eu nem falei de Bíblia, nem falei de nada, eu só falei dos estudos arqueológicos que ela tinha, né? Para aguçar o interesse dele. Então eu presenteei o Luai com essa Bíblia. E desde então, nas madrugadas eu tenho orado para que o Senhor toque o coração dele, para que ele, estudando as partes arqueológicas ali, ele compreenda e seja os seus olhos espirituais abertos para entender de fato quem é Jesus. Mas eu queria que você orasse por ele também. Luai. Mas o interessante aqui é que o Luai, no primeiro dia que eu falei que ele chegou a chorar, ele se refere aos judeus, falou assim, são nossos irmãos. Mas é um falando mal do outro. É o judeu falando mal do muçulmano, o muçulmano falando mal do judeu. O muçulmano dizendo, nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Nós somos. Eles falam que foi Ismael quem ia ser sacrificado. E depois, né? E os judeus, claro, você conhece, Isaac. E a gente vendo isso, e ele fala, são nossos irmãos. Mas tem isso aqui, a gente não pode entrar lá, eles podem entrar aqui, mas a gente não pode entrar lá. E eu falei, gente, é isso. Por isso que dentro da igreja também tem muitos problemas, queridos. Porque irmão briga, mas nenhum deles tem coragem de falar mal de Abraão. Porque o pai se honra, o pai se respeita. A gente não vê na palavra de Deus o Senhor ensinando a nos relacionarmos como irmãos.
Mas o que nós enxergamos na palavra de Deus são instruções para que nos relacionemos a nível de paternidade. Isso é muito forte. Irmãos brigam, filhos honram. Por isso que eu enxergo aqui uma aplicação do agricultor como o discipulador, o agricultor como o pai. E eu queria que você absorvesse algumas lições aqui nesta noite, para que te leve, te convença, te inspire a frutificar ainda mais, ainda mais. O primeiro ponto que eu quero que você guarde no seu coração é esse: Jesus se entristece quando os seus discípulos não dão frutos. Quando nós nos deparamos com textos como esse que eu acabei de ler para vocês, de Lucas 13, fica isso muito claro. Mas o que dizer então de João capítulo 15, que é um texto tão conhecido, mas pouco obedecido e exercido entre nós? Olha só o que o Senhor Jesus diz: eu sou a videira, João capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O texto continua. Olha lá. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Filhos, prestem atenção. Por que frutificar? Porque quando nós não frutificamos, nós entristecemos o coração do Senhor Jesus. O que fazer com textos como esse, que fala diretamente sobre frutificação? Olha aí, queridos, a figueira que tinha somente folhas e não deu frutos, lá em Mateus 21, está no texto de Mateus 21, versículos 18 a 22, Jesus disse: nunca mais nasça frutos de ti. E a Bíblia fala que a figueira secou-se imediatamente. Meu irmão, se você é uma figueira, o que se espera da figueira? Figos. Há 2 anos atrás eu estive ali na região de Dan, ao norte de Israel, onde há uma das nascentes, uma das principais nascentes do Rio Jordão, ali onde havia, eu coloquei essa foto também para o pessoal nas redes sociais, onde Jesus declarou que as portas do inferno não prevaleceriam. Ali era um lugar de muita idolatria nos tempos de Jesus. E há 2 anos atrás nós estivemos lá, e é um local onde tem muitas figueiras. E quando nós fomos há 2 anos atrás, não havia fruto nenhum, mas as figueiras estavam lá. Dessa vez foi demais, porque dessa vez estava muito mais calor do que da primeira vez, por conta da época. E em Israel, sempre aquela média, tipo Araçatuba, 40 graus, 38 graus, né? E de repente nós chegávamos lá, e chegamos ali em um lugar para sentarmos, tipo de um aerópago, né? Com lugares, e sempre nós parávamos para fazer as meditações e tudo, e nós ficamos embaixo da sombra de uma figueira. Mas assim que chegamos naquele lugar, falei, está diferente aqui. Já começou pelo aroma. Eu senti cheiro de figos. Mas as figueiras estavam lá, e estavam com suas folhas. Mas desta vez já estava diferente pelo aroma, aquele cheiro doce, e foi agradável estar ali. E nós passávamos debaixo de algumas, olha ali, e havia um fruto, e nós podíamos pegar aquela figueira e comer. Comemos daqueles figos ali na nascente do Jordão. Queridos, olha o que o texto está dizendo.
Quantas vezes o Senhor nos compara na palavra dele com as figueiras. Esse texto que estamos lendo é uma comparação. O que o Senhor está dizendo é: figueira que só faz sombra está tomando lugar de outras que poderiam frutificar. E Jesus fala: seque! E imediatamente aquela figueira secou-se. Tem crente que simplesmente pelo fato de oferecer sombra, ele acha que está fazendo alguma coisa. Meu irmão, Deus olha para você e diz: seque! Porque você, só pela tua sombra, não serve para nada, está ocupando espaço de outro que deveria estar frutificando. E muitas igrejas que estão apenas oferecendo sombra, elas acham que estão fazendo a coisa certa. Elas acham que estão no caminho certo, simplesmente por oferecer sombra, simplesmente por oferecer guarida, um lugar onde os filhos podem cantar, tocar, aprender a fazer alguma coisa. Pelo menos não estão nas boates, não estão fazendo coisa errada, estão debaixo da sombra da igreja, já está bom demais. Meu irmão, o que eu faço com esse texto? Tudo bem que sombra é melhor do que estar debaixo do sol escaldante, mas Jesus olhou para a sombra e disse: seque. Eu posso dizer para você que dessa segunda vez foi muito melhor. Só de chegar, o aroma doce, algo diferente aqui. O cheiro é doce, coisa boa. A princípio parecia tudo igual, filhos, parecia tudo igual, mas há algo diferente. Há um cheiro adocicado, é o cheiro da frutificação. Muitas pessoas têm vindo à nossa igreja, pastores de outras regiões, cidades e de outras denominações têm vindo, têm visitado cultos da nossa igreja. E eles dizem: algo diferente aqui. Homens que já experimentam uma frutificação abundante. Eu ouvi esse testemunho do Carlito, eu ouvi o testemunho do pastor Domingos, eu ouvi o testemunho do Marcelo Jamal, eu ouvi esse testemunho da pastora Genoveva, eu ouvi esse testemunho agora do pastor Odilon. Eles disseram: há algo diferente. Há algo diferente que está acontecendo aqui. Meu irmão, é o cheiro adocicado da frutificação. Meu irmão, isso não pode parar. Isso não pode parar. Porque a igreja, quando começa a se contentar com os frutos, a igreja, quando começa a se acostumar com o sagrado, a igreja, quando começa a se acostumar com a presença manifesta do Senhor, é quando as coisas começam a esfriar. A oração esfria, o avivamento esfria e a presença manifesta vai. O cheiro adocicado vai e o povo não percebe. A figueira que tinha somente folhas e não deu frutos, Jesus disse: seque. Jesus nos escolheu para darmos muitos frutos. João 15, 7 e 16 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Como, por exemplo, o que eu acabei de citar há pouco. Peça, peça, e o Senhor concederá. Mas nós, queridos, receberemos quando pedirmos, não simplesmente para gastarmos em nossos próprios deleites, mas quando pedimos para a glória dEle. Não podemos desistir de ninguém. Não podemos deixar ninguém para trás. Nós precisamos olhar para os nossos filhos espirituais, para os nossos discípulos e falar: vocês darão muitos frutos, vocês serão líderes poderosos, vocês irão frutificar. Você precisa mais poder do Espírito Santo para formar discípulos
do que para curar enfermos e expulsar demônios. Olhe para Jesus, se você acha que essa frase não faz sentido. É que nós somos como Tomé. Muitas vezes queremos ver para crer. E aí quando acontece algo sobrenatural, nós falamos, uau! Mas meus irmãos, Jesus, eu tenho certeza, pelo que vejo em Hebreus 5:7, onde ele todos os dias orava em alta voz, com lágrimas, chorando. Meus irmãos, eu vejo que Jesus ali, ele se aplicava todos os dias por seus discípulos, porque na hora de curar os enfermos, era, levanta e anda, saia desse corpo, eu te repreendo. Meu irmão, na hora de curar, de expulsar demônios, Jesus, mas com os discípulos, quantas vezes ele tinha que falar? 1, 2, 3. Com Pedro, a quem amava, quantas exortações. Queridos, uma das maiores motivações que eu e você temos para sermos cheios do Espírito Santo, não é apenas para realizar sinais e maravilhas, não é apenas para curar os enfermos e expulsar os demônios, mas é para formar discípulos conforme o caráter de Jesus. Frutificação. Frutificação. Nós não podemos olhar para ninguém pela ótica da carne, filhos. Temos que olhar para as pessoas através das lentes do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 em diante diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meu irmão, o texto é muito claro. O problema é que nós começamos a olhar para as pessoas apenas na ótica humana. E na ótica humana nós não encontramos muitas vezes saída. Nós não encontramos opção de transformação. Nós não enxergamos esperança. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: por um tempo eu olhava para Jesus pela ótica humana. Para mim ele era mais um homem, como o Luai se referiu a Jesus para nós, dizendo: não, Jesus é um profeta. Consideramos Jesus como um grande profeta. Ou seja, olham para Jesus pela ótica humana. Mas Paulo diz: eu fui transformado. O próprio Senhor Jesus se revelou a mim, e agora eu não tenho mais uma visão humana com relação a Jesus. E o apóstolo Paulo faz agora essa comparação com as pessoas, da mesma forma que não encaro mais Jesus da mesma maneira. Quando olhamos para as pessoas, não devemos olhar pela ótica humana, mas pela ótica de Cristo. Da mesma forma que Ele olhou para mim, um perseguidor da igreja, alguém que convalidou ali e permitiu a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. O Senhor Jesus olha para mim de uma ótica diferente, dizendo: você vai agora ser transformado de perseguidor a perseguido. Então o apóstolo Paulo diz: eu também tenho que olhar para as pessoas da mesma maneira que Jesus me olhou, e não desistir. A frutificação vem daí, queridos. Quando eu começo a olhar para as pessoas da ótica de Jesus. Quando você começa a olhar para os seus parentes que ainda não conhecem a Cristo, da ótica de Jesus. É isso que te faz frutificar. É isso que vai te fazer gastar a sua vida para ver vidas sendo transformadas e impactadas.
Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Frutificar ou morrer. Frutificar ou morrer. Por isso que vem a colocação dele. Somos embaixadores. Somos embaixadores. Temos que dar frutos de um bom testemunho, estilo de vida santo diante de Deus e dos homens. Me impacta ver lá em 2 Reis 4:9, o testemunho de Eliseu. Aquela mulher sunamita, ela olha para o marido e ela fala: esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Quando eu falo de frutificação, eu não estou falando apenas de ganhar vidas, porque primeiro começa com a sua vida, homem, mulher. Primeiro começa contigo. E essa questão de não desistirmos é justamente isso, porque olhamos para as pessoas e falamos: pastor, o homem não vai. O homem não adianta, eu já falei, não dá resultado, aquela menina não vai. Sabe por que não vai? É porque ainda não se converteu. Ouviu a Cristo, sobre Cristo. Pode até ter descido as águas, pode até ser membro da igreja, pode até ser líder de célula, porque, meu irmão, a gente não conhece teu coração. Você está falando que confessa? Amém? Você está falando que entendeu? Amém? Então a gente, bora, ué. Mas, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A questão da frutificação começa pela tua vida, meu irmão e minha irmã. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, e aí? E aí? Aí o versículo 26 termina: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Cadê a frutificação? Cadê a amabilidade? Aí, meus irmãos, nós podemos ver dentro da igreja como que anda a frutificação. A gente começa a ver dentro da igreja, domingo à noite, no estacionamento. Pessoal que muitas vezes não trata bem os guardiões, que nada mais, nada menos são os próprios irmãos da igreja voluntários. Os professores e as professoras das nossas crianças, que muitas vezes vêm pais. Meu irmão, porque eu vou te falar uma coisa: visitante não dá bafão. A não ser que foi meio perturbado. Tem uns perturbados que dá problema em qualquer lugar, não é? Mas o visitante, aquele que chega pela primeira vez na igreja, ele quer sair da mesma forma que entrou, sem ser percebido. Essa que é a verdade. É a gente que manda ele ficar em pé, abraça, beija, a gente já faz um saculejo, né? Mas ele mesmo, ele não quer. Mas quem dá trabalho, muitas vezes, são os membros da igreja, que vai reclamar com a professora. Mas não posso parar aqui, eu paro onde eu quero, não sei se é o que. Meu irmão, cadê os frutos do Espírito? Cadê a frutificação? É por isso que a tua vida, malemar, dá sombra. Quanto menos o fruto, quanto menos o figo. A gente chega perto, não sente o doce cheiro da frutificação. Malemar, uma sombrinha, mas tem muitos que são figueiras sem folha até, nem sombra dão.
que Jesus fala desse camarada? Corta. Está tomando o lugar de outro. Aí eu te pergunto, Jesus está mais preocupado com o teu bem-estar ou com a sua frutificação? Você, meu irmão, que muitas vezes olha para mim, e aqui eu estou pregando para quem vai assistir essa mensagem pela internet também, porque você está no Tadel, meu irmão, você está aqui porque você está na pegada. Se você não estivesse na pegada, nem no Tadel você estava. Então, aleluia. Então, mas eu já prego aqui, que é já para mandar uns recados também, para quem está ouvindo, quem vai receber esse DVD, né? Você que já olhou para mim me criticando, que esse pastor só fala de multiplicar, só fala de ganhar alma, só fala de... Meu irmão, na verdade eu só falo o que ele manda eu falar. Eu estou falando do que move o coração do Senhor Jesus. Muito mais preocupado Ele está com a tua frutificação do que com a tua cura. Sabia disso, gente, ou não? Vai dizer que você está surpreso com isso. Se você está com alguma doença, seja câncer, gripe, dor de cabeça, não interessa ela. Ou a minha mesmo. Eu tenho uma hérnia na L5, que vocês conhecem muito bem, que me impede de fazer um monte de coisa que eu gostaria de fazer. Jesus está muito mais preocupado com a minha frutificação do que a cura da minha hérnia. E nisso não faz dele mais ou menos amoroso, muito pelo contrário. Meu irmão, o que ele nos dá aqui é um plus, é um prêmio. O que ele te oferece aqui de saúde, de um carro bacana, uma casa bacana, meu irmão, é falar, dá lá, coitado, nem sabe o que está esperando ele aqui. Mas se ele acha, dá lá, vai lá, ajuda ele a comprar um carrinho mais novo, vai lá, dá para ele. Não dá muito não, porque senão vai estragar o menino. Eu conheço bem, Marcelo. Dá muita coisa não, dá de pouquinho, senão vai estragar. Coitado, nem sabe o que eu estou preparando para ele aqui. E nós vamos nos enamorando das coisas desse mundo e deixamos de frutificar, porque a nossa vida começa a tomar focos diferentes. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Jesus está interessado na tua frutificação. Por isso que ele fala, buscai primeiro o reino, a minha justiça. As demais coisas eu acrescento, fique tranquilo. Nós invertemos, nós buscamos as demais coisas e tentamos barganhar com o Senhor ao buscar o reino. É ou não é assim? Quando você aprender a buscá-lo de todo o seu coração, quando você conseguir a chorar por aquilo que comove o coração dele, você vai começar a experimentar, querido, uma prosperidade, uma abundância tão grande, tão grande. Eu tenho visto isso na vida de muitos irmãos aqui. Muitos irmãos. Eu me lembro de muitos, eu não vou falar aqui, né, mas eu poderia citar vários nomes. Pessoas que chegaram, já tinham uma vida bacana, mas que hoje se dedicam 100%, 200%, 300% a mais no reino do que quando eu cheguei. E eu vejo como Deus tem prosperado, como Deus tem dado além. E tem gente falando, a igreja, se deixar o pastor faz a gente morar na igreja. Tem que cuidar primeiro do meu sustento, das minhas coisas. Meu irmão, eu só estou falando que ele ensina. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. Meu irmão, Jesus falou isso. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. Cuida das pessoas, cuide das almas, cuide da igreja, que eu cuido da tua vida, do teu salário, da tua saúde. Agora, meu irmão, se você quer inverter, Jesus fala, faz o que você quiser, cara. Vai lá. Mergulha só no seu trabalho. Vai trabalhar 12, 15 horas por dia. Vai só de domingo à noite. A escolha é tua. A escolha é tua. Mas cuidado. Se só estiver dando sombra, pode ser que ele mande cortar você. Sabe quem para mim é o agricultor, discipulador
e intercessor ali? Para mim é Jesus. Ele que fala, peraí. Não recolhe o Marcelo ainda não. Deixa eu podar. Deixa eu jogar um adubo. Deixa eu preparar um pouco mais. Eu sei muito bem quem eu era. Eu sei muito bem de onde eu vim. Eu sei muito bem, queridos, quem eu sou. Não há nada em mim. Tudo está nele. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, se não fosse a oração intercessória, porque a Bíblia diz que Ele intercede por mim, Ele é o meu advogado. Se não fosse, eu já teria sido podado há muito tempo. Se fosse apenas pela justiça de Deus, eu já teria sido cortado, não podado, cortado há muito tempo. Eu nasci na igreja. Quantos aqui como eu nascemos num berço onde a palavra foi ensinada? Quantos de nós nascemos sabendo que o nosso ofício é frutificar e muitas vezes nem sombra oferecemos? Líder, sabe por que você ainda não foi cortado? Porque Jesus está dizendo, espera, eu vou investir nele. Espere, me dê mais um ano, eu vou podar, eu vou adubar, eu vou mandar chuva. Mas o próprio Jesus diz, se em determinado tempo não frutificar, então corte. Frutificar ou morrer, qual que vai ser a sua escolha? Há pessoas dentro da igreja que estão mortas. Há líderes que estão mortos. Escolha frutificar hoje. Há uma urgência muito grande. Eu creio. Quanto mais o Senhor me leva para fora, para longe, mais eu consigo enxergar pela fé que o Brasil será usado como um celeiro de um avivamento nunca visto antes ainda na terra. Eu creio. A questão é frutificar ou morrer. Meu líder, por favor, renove diante do Senhor a tua sede por Deus. Renove hoje a tua sede por avivamento. Renove hoje a tua sede por oração, por santidade. Peça para o Senhor Jesus hoje podar você. Eu não sei se a árvore sente dor. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas agradável não deve ser. Mas é necessário. Eu fui podado. E quando eu fui podado por Jesus, eu disse, Jesus, poxa, mas tinha necessidade. Ele nem me respondeu.
Mas hoje eu vejo os frutos da poda. E valeu a pena. Sabe o que é mais, Wagner? Ele continua podando. Porque Ele quer que eu dê mais frutos. E novamente Ele vem e eu já tenho aprendido a não reclamar mais. Quando o Senhor Jesus vem me podar, eu já abro um sorriso e digo: Senhor, eu sei, vai valer a pena. Pode podar. Porque quando a primeira poda vem, a sombra acaba. A gente não entende. Mas os brotos começam a surgir com uma forma e uma força. Meu líder, quem sabe hoje que o Senhor espera de você pode podar. Pode podar. Tira o que o Senhor quer tirar. As sombras que eu estou achando que são úteis, mas o Senhor está dizendo que não. Então, poda. Vai ficar com uma aparência meio estranha. Mas a frutificação virá com força. Quantos querem ser podados hoje por Jesus para serem frutíferos? Coloque-se em pé. Essa mensagem tem 5 pontos, eu preguei apenas o primeiro, eu continuo essa mensagem.